Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos aproveitar o molde do coelhinho da Páscoa que eu já ensinei aqui no canal. Então, pegue o molde do corpinho, dobre um pouco a parte do pescoço e risque no feltro. Para o detalhe da barriguinha, eu vou colar com a cola de silicone fria, mas se você preferir, você pode costurar. Para dar estrutura ao corpo, eu vou usar aqui a manta R2, mas você pode substituir por outro material de sua preferência. Então eu vou dar uma sujeirinha de cola de silicone fria ali no centro e vou colar esse feltro sobre a manta. Em seguida, é só recortar o excesso. Na outra parte do corpinho, nós vamos fixar o velcro. Eu gosto sempre de fixar na peça essa parte mais macia, que vai ficar mais em contato com a mão da criança. Como o velcro é um material muito difícil de aderir cola e eu já testei várias, eu prefiro sempre costurar na minha peça. Então aqui eu estou usando linha de costura comum, dupla na agulha e vou fazer pontinhos alinhados para prender esse velcro. A costura ela vai garantir que esse velcro fique fixo e não corre o risco dele soltar quando a criança for manusear. Agora é só juntar as duas partes do corpinho e fazer o ponto caseado em volta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist onde eu ensino todos os pontinhos que eu uso na costura em feltro, tá bom? Eu vou deixar marcado para vocês aqui embaixo na descrição. Prontinho, já está todo caseado em volta. Como é uma peça que vai ter muito manuseio, eu gosto de tratar com a termolina leitosa. Isso vai aumentar a durabilidade do feltro. Então eu uso um potinho com água, uma esponja dessas de lava-louça e um plástico para proteger o local onde você vai aplicar. Então é só umedecer a sua esponja, tirar todo o excesso de água. Isso é só para facilitar um pouco na hora de espalhar mesmo a termolina, ela não precisa ficar encharcada. Então você vai sujar um pouquinho a sua esponja com a termolina, tirar o excesso e vai aplicando em toda a peça. Pode aplicar um pouquinho também na parte de trás. E esse esbranquiçado da termolina ele vai sumir assim que a peça secar, então não se preocupe. Todo o processo que nós fizemos no corpinho, nós vamos fazer nas outras partes do corpinho do coelho, ok? Para o pezinho, só tenha a atenção de colar o velcro na parte lateral de fora do pezinho, tá bom? Para que encaixe certinho na hora da montagem do quebra-cabeça. Para fazer o nariz, basta juntar as duas partes e fazer o ponto caseado em volta. E a cenoura nós vamos fazer uns pontinhos com a linha caramelo, só para fazer o detalhe antes de fechar a costura. Com a folhinha já estruturada com a manta e costurada com ponto caseado, aplique um pinguinho de cola de silicone fria e posicione pela parte de dentro da cenourinha. Junte a outra parte e faça o pontinho caseado em volta. Quando chegar na união da folhinha, você vai usar o ponto caseado de união. Faça tratamento com a termolina na cenoura e no nariz, porém você não precisa aplicar na parte de trás dessas peças, ok? Recorte o dentinho conforme indicado no molde e para fazer a divisão, aqui eu estou usando a linha preta com uma perninha na agulha. Para que esse dentinho fique mais estruturado, eu vou fazer uma dublagem utilizando a cola quente. Nesse caso eu optei pela cola quente porque ela tem uma aderência melhor no feltro. Então eu vou aplicar uma quantidade generosa e vou pressionar bem esse dentinho contra o outro pedacinho branco do feltro. E aí é só recortar o excesso. O resultado é um dentinho dublado, porém com uma espessura mais fininha. A cola quente permite esse tipo de acabamento. O bigodinho ele também será dublado, porém aqui eu utilizei a cola de silicone fria só nas bordinhas, porque aqui eu quero que ele tenha esse aspecto mais grossinho mesmo, da dublagem, tá bom? Mas é opcional, você pode usar a cola quente se você preferir também. Depois é só recortar o excesso do feltro, assim como fizemos no dentinho.
Para fazer o detalhe da boquinha, você pode fazer a marcação com a caneta fantasminha, mas aqui eu vou bordar a mão livre mesmo. Então, na marcação central eu vou usar um ponto único e para fazer a boquinha eu vou fazer uns pontinhos com um ponto atrás. E para dar mais um charme eu fiz alguns pontinhos utilizando o ponto nó francês. Agora vamos montar o rostinho e a mãozinha com a cenoura. Nesse processo de montagem eu vou utilizar a cola quente. Agora o nosso coelhinho já está praticamente pronto, só falta o roxinho, mas eu vou deixar para fazer quando a termolina secar totalmente. Enquanto isso, vamos fazer a nossa bolsinha. Ela é composta por 3 partes e vamos começar trabalhando a parte que será bordada. Então você vai montar o molde e vai riscar com a caneta fantasminha as partes que nós fizemos lá no feltro. Então, para fazer a marcação, aqui eu estou utilizando linha de costura comum e vou fazer o pontinho alinhavo em toda a volta que nós marcamos com a caneta fantasminha. E para ficar um pouco mais lúdico, as partes eu vou costurar com linhas de cores diferentes. Por exemplo, os pezinhos eu estou costurando aqui com a linha azul, aí o corpinho eu já vou costurar com uma outra cor de linha. Prontinho! Olha aí as marcações com as cores de linhas diferentes. E para apagar a caneta fantasminha, eu indico que vocês protejam o feltro com um tecidinho de algodão e passem o ferro na temperatura baixa para poder apagar essa caneta. Agora o próximo passo é costurar o velcro na base. Então nós vamos fazer da seguinte forma: aplique um pinguinho de cola quente no velcro que vai estar posicionado lá na sua peça do coelhinho, só para que você deixe ela bem certinha no seu coelhinho. Depois você vai tirar a peça que já está montada e vai costurar esse velcro em todas as partes. A costura é a mesma que foi feita nas partes individuais do coelhinho. Olha só como vai ficar. Vamos trabalhar agora a outra parte da nossa bolsinha barra base de montagem. Então, posicione o feltro amarelo que foi cortado em tamanho menor na sua base. Isso vai garantir que ele não saia do lugar. Em seguida, na parte de dentro, nós vamos fazer a colagem com a cola quente. Aqui eu optei por não costurar, porque a costura ficaria aparente do lado de fora da bolsinha. Então, a cola quente ela atende muito bem essa parte. Pronto, ficará assim. Agora vamos pregar um botãozinho para fazer o fechamento da bolsinha. Então, lá do outro lado do feltro estampado, oposto ao que você colou, o detalhezinho amarelo, nós vamos prender o botão. O botãozinho está sendo pregado agora para que o acabamento fique bonito e a costura não fique aparecendo depois da peça pronta, ok? Então, para finalizar a costura do botão, eu gosto de passar a linha e dar umas voltinhas ali no meio da costura, para que esse botãozinho fique mais alto e o elástico encaixe perfeitamente.
Pronto, agora chegou a hora de unir as partes. Junte todas as partes, alfinete muito bem e nós vamos fazer o ponto caseado em volta com um detalhe que eu vou mostrar ali na parte de cima quando chegar no bolsinho. Pronto, eu iniciei o caseado ali na lateral esquerda da peça, fiz toda a volta e agora quando chegar na parte do bolsinho, nós vamos juntar as duas partes amarelas, não vamos pegar o feltro estampado e vamos continuar o ponto caseado até finalizar a costura, chegando lá no ponto de início, tá ok? Depois que você finalizar todo o fechamento da peça, você pode vir nessa parte tampada que não ficou com caseado e fazer um caseado decorativo, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Fiz toda a costura da peça, finalizando. E lá na parte do feltro estampado, eu fiz só um pontinho caseado decorativo para fingir que a costura continuava ali, tá bom? Para fixar o elástico, nós vamos dobrar a bolsinha lá do tamanho da abertura do bolso, fechar a parte que está com o botão e aqui eu estou usando o elásticozinho roliço, tá bom? Então você vai medir ali o tamanho do elástico e cortar o excesso. Para dar acabamento nesse elástico, na parte de baixo eu vou utilizar 2 pedacinhos de feltro, vou colar com a cola quente, você pode aqui caprichar na quantidade de cola, unir esses 2 pedacinhos de feltro e vou passar o ponto caseado em volta. Agora nós vamos posicionar o elástico no botão e vamos aplicar a cola quente na parte de baixo ali onde nós fizemos o acabamento e fixar na nossa bolsinha. E é importante que você segure até a cola secar bem, tá bom? Bem, agora vamos finalizar o rostinho do nosso coelho. Para fazer as bochechas eu vou utilizar a tinta de tecido rosa chá, um pedacinho de papel toalha e um pincel de cerdas macias. Então você vai molhar o pincel na tinta, tirar todo o excesso e depois vai dando batidinhas circulares no local da bochecha até chegar à tonalidade desejada. Daí você vai fazendo esse processo até chegar à tonalidade desejada. Para os olhinhos eu vou utilizar a tinta de tecido preta, como é uma peça de manuseio de criança eu não aplico pérola nem meia pérola, tá ok? Eu faço pintado para não ter nenhum perigo. Então com o próprio cabinho do pincel você faz a marcação de uma bolinha de um lado e uma bolinha do outro para fazer os olhinhos. E para dar mais um charme, eu vou fazer uns pontinhos de luz tanto na bochecha quanto nos olhinhos. Para isso eu estou utilizando a tinta de tecido branca. O cabinho do pincel para fazer as bolinhas maiores e depois para fazer as bolinhas menores eu utilizo um agulhão de boneca, mas você pode utilizar um palito de dente se você tiver por aí. Agora sim, quebra-cabeça prontinho para você presentear os pequenos aí que você ama nessa Páscoa. É um presente diferente, lúdico, que trabalha muito a criatividade das crianças. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Só não deixem de deixar o like de vocês aqui no vídeo, tá ok? Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Ah, e se você fizer a peça, não deixe de me marcar lá nas redes sociais. Eu vou amar vendo essas fofuras sendo feitas por vocês, tá bom?